Salve, salve, galerinha querida! Este é o canal Calvin Haroldo para sempre. Estamos começando mais um vídeo. Aqui, a filosofia se esconde nas tirinhas e a imaginação nos leva para bem longe. Então, coloca o cinto aí, o cinto de segurança na sua caixinha de papelão, porque nós vamos viajar. Vamos viajar com Rosalind. Vamos falar de Rosalind, a nossa sexta personagem nesses vídeos temáticos, falando dos personagens na obra de Bill Watterson, de Calvin e Haroldo. Estou apresentando para vocês aqui no comecinho do vídeo que fazem alusão a Rosalind. E tem 3 versões. A primeira versão de 1991, e saiu aqui no Brasil acho que por volta de 93, A Vingança dos Oprimidos, pela editora Cedibra, uma coletânea de Calvin e Haroldo. Aí tivemos também A Vingança da Babá, já pela editora Best News. Só que aqui no Brasil só chegou o volume 1, eles não publicaram o volume 2. A Best News foi esperta, né? Eles quiseram fazer 2 álbuns, que na verdade o original é apenas um álbum, que é como está aqui, ó, no da editora Conrad. As Aventuras de Calvin Haroldo por Bill Watterson, com o título de A Hora da Vingança. No original, essa obra foi publicada em 1991. 1991 aqui, ó. No Brasil, pela Conrad, ela foi publicada em 2009. E aqui nós temos uma história da babá Rosalind. Vamos falar muito sobre ela. É a única que o Calvin teme, né? Tem um respeito incrível. Nem pela professora Wormwood ele tem tanto respeito quanto pela babá Rosalind, ou a Ross, como você queira chamar. Esses são os 3 livros que eu tenho na coleção, com títulos diferentes, né? A Vingança dos Oprimidos, A Vingança da Babá e A Hora da Vingança. E nós vamos começar com a palavra do criador de Calvin Haroldo, Bill Watterson. Na página 27 do livro do 10º aniversário, ele comenta sobre a babá Rosalind. Ele diz o seguinte: Rosalind, provavelmente a única pessoa de quem Calvin tem medo é sua babá. Ela apareceu em uma das primeiras tiras dominicais, mas não foi concebida para ser uma personagem regular. No entanto, a maneira como ela intimidou Calvin acabou me surpreendendo, e por isso ela vem aparecendo com frequência desde então. Rosalind, inclusive, parece explorar um pouco os pais de Calvin, aproveitando-se do desespero deles para exigir adiantamentos e aumentos. A relação de Calvin com Rosalind é praticamente unidimensional, o que torna a tarefa de escrever histórias com ela cada vez mais difíceis. Mas, para uma personagem que surgiu meio por acaso, ela funciona muito bem. Quem é Rosalind? Rosalind, às vezes chamada de Ross, é a babá de Calvin. Uma personagem coadjuvante em Calvin Haroldo, ela é a babá de Calvin e está no último ano do ensino médio. Calvin acha Rosalind má, embora ela seja simplesmente rígida devido ao seu comportamento rebelde. A principal razão pela qual Calvin não gosta de Rosalind é que ela sempre o manda para a cama às 18h30, o que Calvin acha muito cedo para o toque de recolher. E ele não está errado nessa parte. Na última aparição de Rosalind, Calvin se comportou bem e ela foi legal com ele, principalmente porque Rosalind concordou em jogar Calvin Ball com ele e Haroldo. Papel e personalidade. Rosalind é a babá do Calvin, que é uma adolescente inteligente e responsável.
ela também apareceu por um curto período como instrutora de natação de Calvin. Rosalind também tem um namorado chamado Charlie. Em uma ocasião, Calvin atendeu o telefone na mesma linha enquanto Charlie ligava para Rosalind e começou a dizer a ele para terminar com ela. E disse que ela era que ela odiava crianças, que ela era sádica, alguma coisa assim. A ideia de Rosalind, de uma babá eficaz, é que Calvin vá dormir às 18h30 e ela tem pouca paciência para suas tentativas de se rebelar contra ela. Os métodos de Rosalind eram geralmente extremos e poderiam até ser considerados ofensivos pelos padrões de hoje. Ela frequentemente tentava controlar Calvin com ameaças ou apenas trancando-o em algum lugar, como a garagem, para ficar um tempo longe dele. Calvin frequentemente surta quando ouve que Rosalind vai tomar conta dele, chegando a gritar em protesto sem parar durante uma tira inteira, o que levou sua mãe a dizer no último quadro: "Pelo amor de Deus, Calvin, respire fundo antes que você desmaie no chão." Ou com a voz que é feita nas tirinhas, que eu apresento. "Pelo amor de Deus, Calvin, respire fundo antes que você desmaie no chão." Outro exemplo é quando Calvin pede para o pai pegar a Magnum, ou pelo menos uma estaca de madeira e um martelo. Em uma tira, Rosalind ordena que Calvin entre em casa e vá para o seu quarto, apenas para receber a resposta: "Sim, meu líder." Calvin frequentemente tenta encontrar maneiras de impedir que Rosalind cuide dele, como esconder os sapatos da mãe, ou tentar enviar a si mesmo e Haroldo pelo correio para a Austrália. Algumas vezes, Calvin parece ter levado vantagem sobre Rosalind, fazendo algo bastante provocativo e insidioso, que ela considera repulsivo e frequentemente o ameaça para parar o que estava fazendo. Certa vez, Calvin roubou suas anotações de ciências quando ela estava estudando para uma prova na escola no dia seguinte e planejou jogá-las no vaso sanitário, mas não fez isso de fato. Na vez seguinte, Calvin enganou Rosalind para sair de casa e a trancou do lado de fora, para que ele e Haroldo pudessem se divertir enquanto ela não conseguia voltar, chegando ao ponto de ameaçar quebrar uma janela se Calvin não a deixasse entrar. Na próxima vez que Rosalind veio, Calvin se vestiu de homem estupendo, ou Estupendo Man, para tentar atacá-la sem quebrar as regras de lhe dar uma vida fácil naquela noite. Mas Rosalind não se deixou enganar nem um pouquinho. Depois disso, ela forçou Calvin a sair da cama para escrever uma confissão completa do ataque que ele ainda negou. Cada uma dessas confissões a deixava mais furiosa ainda. Mas Rosalind sempre encontrava um jeito de levar Calvin para a cama depois de todas as provações e tribulações pelas quais ele a fez passar. Nas tiras em que Calvin trancou Rosalind fora de casa, seus pais ficaram mais bravos do que o normal com ele. Calvin, é claro, tenta dar desculpas, mas acaba percebendo a gravidade do que fez com Rosalind dessa vez. E quando sua mãe aponta algumas coisas, sobre esse acontecimento, que Calvin trancar Rosalind fora de casa não foi apenas maldoso, foi muito perigoso. Ela elabora essas observações e diz para ele que se algo ruim tivesse acontecido com ele, como haveria uma possibilidade de ele ser protegido por alguém? Se ele tivesse caído, se machucado, ou houvesse um incêndio, não haveria ninguém por perto para ajudá-lo. E Calvin acaba prontamente se desculpando com Rosalind pelo que fez. E depois admite a Haroldo, mais tarde naquela noite, que ele, honestamente, se sente muito mal por todas as coisas desagradáveis que fez com Rosalind dessa vez. Com Haroldo acrescentando que eles comerem todos aqueles biscoitos não ajudou. E Calvin concorda. Nas mesmas tiras,
o pai de Calvin também se desculpa e promete que Calvin se comportaria da próxima vez, mas não se comporta como mencionado acima. Ao que Rosalind responde que $5 ajudariam a ver uma próxima vez. Em quase todas as histórias de Rosalind, ela é mostrada exigindo um adiantamento e também um aumento no salário que os pais de Calvin pagam a ela, supostamente porque precisa do dinheiro extra para pagar a faculdade ou pelo trabalho duro que faz para controlar Calvin. Exatamente pelo mesmo motivo, Rosalind aparece brevemente como instrutora de natação de Calvin. Eles relutam em pagar taxas tão exorbitantes, mas ainda menos dispostos a que Calvin estrague os seus passeios. Por isso, sempre dão aumento a Rosalind. Os pais de Calvin apontam que Rosalind é a única babá disposta a aturar Calvin por tempo suficiente para que eles realmente saiam juntos um pouco e façam um jantar romântico ou possam ir num cinema sem a presença do Calvin. Em pelo menos 4 histórias, Rosalind telefona para o namorado Charlie para cancelar encontros pré-combinados que ela não pode comparecer. Charlie permanece como um personagem invisível. Calvin às vezes interrompe e insiste para que Charlie termine com Rosalind, afirmando que ela é sádica, louca ou ambos. Muito bem, galerinha, depois de todas essas informações, citamos trechos de várias histórias em que Calvin e a babá Rosalind estão envolvidos, o vídeo vai acabando, né? Mas a imaginação continua e se você gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. No mundo de Calvin e Haroldo, toda despedida é só uma pausa antes da próxima grande ideia. Até o próximo vídeo e teremos um outro personagem para fechar os personagens de Calvin e Haroldo. Nós traremos Moe, aquele crápula do Moe. Vai ser o próximo personagem para fecharmos os personagens de Calvin e Haroldo. Depois traremos outras novidades para você no canal. Outras histórias, falar de outras... por exemplo, nós vamos falar no futuro do carrinho vermelho. O carrinho vermelho, quando o Calvin está naquele carrinho, ele filosofa muito, né? Então, quando está no tobogã também, na época de inverno, ele filosofa. Sempre quando ele e o Haroldo estão descendo as encostas lá, naquelas colinas, atrás da casa deles, naqueles morrinhos ali, eles filosofam. E o carrinho vermelho também é um personagem, segundo o próprio Bill Watterson. Até o próximo vídeo. Valeu!